vamos estar lendo Atos 5. O desejo do meu coração é que Deus continue iluminando a nossa mente, o nosso coração, a fim de que nós possamos compreender as grandiosas e magníficas bênçãos que Deus tem através da sua palavra. Está dizendo assim em Atos 5. Porém houve um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma parte da propriedade e trouxe somente uma parte do dinheiro, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro disse: Ananias, Satanás encheu o seu coração, porque você deixou. Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, estava com você decidir quanto ia dar. Como pôde inventar uma coisa dessa? Não estava mentindo a nós, e sim a Deus. Logo Ananias ouviu essas palavras, caiu morto no chão. Todo mundo ficou com medo. Veja bem o problema que Ananias criou. A propriedade era dele, ele podia vender aquela propriedade e dar o dinheiro, ele podia dar todo o dinheiro aos apóstolos, ele podia dar uma parte aos apóstolos, ele podia não dar nada. O problema dele foi que ele disse, ele trouxe somente uma parte do dinheiro afirmando que era todo. Ele trouxe uma parte do dinheiro afirmando que aquela parte era todo o dinheiro que ele tinha dado. Quando ele fez isso, ele estava mentindo. Mas ele não estava mentindo para as pessoas, ele estava mentindo para Deus, para o Espírito Santo que estava entregando aquela oferta. E até tem uma parte que Jesus diz que um dos pecados imperdoáveis é você blasfemar contra o Espírito de Deus. De certa forma, aquilo ali era uma blasfêmia. De certa forma, era uma desonra ao Espírito Santo. Porque eles estavam vivendo no tempo de Pentecoste, no tempo do grande derramar do Espírito de Deus sobre todos. Então, veja bem, uma coisa importante aqui que Pedro disse. Mas Pedro disse: Ananias, Satanás encheu o seu coração. Por que você deixou? Então, quando nós também nos levantamos para mentir, quem enche o coração de uma pessoa para mentir, sem necessidade, mentir com necessidade, já é muitas vezes, tem muita gente que acha que não é pecado. Mas nós temos que fazer de tudo para evitar a mentira. A mentira não provém de Deus, certo? Mas, quando Satanás encheu o coração de Ananias, foi Satanás que encheu o coração de Ananias para que ele mentisse. E Pedro falou: por que você deixou? Por que muitas vezes nós deixamos o diabo encher o nosso coração de coisas? Porque tem coisas, a mentira não é de Deus. A arrogância, a prepotência não é de Deus. E muitas vezes nós deixamos o diabo encher nosso coração com isso. Que nós não venhamos deixar em nome de Jesus. No capítulo 6, continuando. O 5 ainda. Logo que Ananias ouviu essas palavras, caiu morto. Todo mundo ficou com medo. E os mais jovens cobriram o morto com um lençol, levaram para fora e sepultaram Ananias. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa dele sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou: vocês venderam aquela terra por este preço, assim, assim? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar juntos para pôr à prova a capacidade do Espírito de Deus de saber o que está acontecendo? Bem ali do lado de fora, naquela porta, estão os rapazes que sepultaram seu marido e levarão você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira tinha morrido, carregaram o corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Amados, conspirar contra o Espírito de Deus, ou conspirar ou agir mentirosamente, isso nos leva à morte. É só uma questão de tempo. Ananias e Safira cometeram um grande pecado e pagaram um preço alto por isso, a morte. Não pense que eu e você, se estivermos mentindo, não iremos morrer também espiritualmente. A mentira é um pecado. O pai da mentira é Satanás. Então, se nós nos envolvermos com essa parte, certamente também morreremos. É só uma questão de tempo. Ananias e Safira morreram rapidamente. Talvez uma pessoa que anda mentindo não morra naquele momento, mas a morte espiritual dele, mais grave que a morte física, é a morte espiritual. Então que nós nos desfazemos, em nome de Jesus, de toda mentira. Depois que Ananias e Safira morreram, olha o que aconteceu, no versículo 11. Um poderoso respeito se apoderou da igreja inteira e todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Enquanto isso, os apóstolos se reuniram regularmente no templo,
na parte conhecida como Alpendre de Salomão. E Deus operou muitos milagres notáveis entre o seu povo e pelas mãos dos apóstolos. Entretanto, os de fora não tinham coragem de juntar-se a eles, mas todos tinham para com eles a maior consideração. E crentes em cada vez maior eram acrescentados ao Senhor, multidões de homens e mulheres. Traziam gente doente de camas e esteiras para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro caíssem sobre alguns deles, enquanto o apóstolo passava ali. E dos subúrbios de Jerusalém vinham multidões trazendo doentes e aqueles que estavam possessos de espíritos imundos, e cada um deles era curado. O supremo sacerdote, os parentes e amigos dele, entre os saduceus, reagiam com uma violência inveja e prenderam os apóstolos, pondo todos na cadeia. Porém, um anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora, dizendo: vão para o templo e preguem sobre a vida eterna. Aleluias! Olha que mensagem. Vão para o templo, os anjos falaram, e preguem sobre a vida eterna. É o que eu e você devemos fazer, dizer ao mundo todo sobre a vida eterna, dessa maravilhosa e grandiosa bênção que Deus tem para as nossas vidas. Eles chegaram ao templo perto do anoitecer e imediatamente começaram a pregar. Mais tarde, naquela manhã, o supremo sacerdote e os seus auxiliares chegaram ao templo e convocaram o conselho judaico e o senado todo, depois de mandarem buscar os apóstolos e trazer para julgamento. Mas quando os policiais chegaram à cadeia, os homens não estavam lá, e por isso voltaram ao conselho e informaram: as portas das cadeias estavam trancadas, e os guardas se achavam do lado de fora. Mas quando abrimos os portões, não havia ninguém lá. Quando o comandante da polícia do templo e os sacerdotes principais souberam disso, ficaram furiosos, querendo descobrir o que iria acontecer em seguida, e onde e aquilo, o que iria acontecer em seguida, e onde e que aquilo tudo iria acabar. Então foi que chegou alguém com a notícia de que os prisioneiros estavam soltos no templo, pregando ao povo. O comandante da polícia foi aos seus oficiais e prendeu os apóstolos sem violência, porque estavam com medo de que o povo se revoltasse e eles tratassem os discípulos com brutalidade, trazendo os acusadores diante do conselho. Nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a pregar sobre este Jesus? Perguntou o supremo sacerdote. E em lugar disso, vocês encheram Jerusalém com todo o ensino e pretendem pôr a culpa da morte desse homem em cima de nós? Porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O Deus dos nossos antepassados trouxe Jesus de volta à vida, depois que foi morto pelos senhores, pendurado numa cruz. Então, com vigoroso poder, Deus glorificou Jesus para ser o príncipe e salvador, para que o povo de Israel tivesse uma oportunidade de arrependimento e para que os pecados dele fossem perdoados. Nós somos testemunha dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, de que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Com isso, o conselho ficou furioso e decidiu matar os apóstolos. Olha que outra revelação grandiosa. Nós somos testemunha dessas coisas. E assim é também o Espírito Santo. Ele estava dizendo que o Espírito Santo era testemunho de tudo que tinha acontecido e que Deus concede o Espírito Santo a todos que lhe obedecem. Veja bem, a quem Deus concede o Espírito Santo? A todos que lhe obedecem. Mas um dos seus membros, um fariseu chamado Gamaliel, com isso, no 33, com isso o conselho ficou furioso e decidiu matar os apóstolos. Assim como decidiram matar Jesus, assim o conselho queria matar os discípulos, assim o mundo e as pessoas querem destruir aqueles que se levantam para pregar do evangelho, aqueles que querem calar aqueles que falam do evangelho. Mas a igreja de Jesus, ela jamais irá se calar, porque o Senhor Jesus é quem fortalece e guia e inspira a sua igreja. Mas um dos seus membros, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei religiosa e muito estimado entre o povo, se levantou e pediu que os apóstolos fossem mandados para fora da sala do conselho enquanto ele falava. Depois dirigiu aos colegas dizendo: homens de Israel, cuidado com o que vocês estão planejando para com esses acusados. Há algum tempo houve aquele Teudas, a quem tinha pretensão de ser alguém importante. Cerca de 400 se juntaram a ele. Porém foram mortos e os seus seguidores foram perseguidos sem
disperso, sem prejuízo para ninguém. Depois dele, na época do recenseamento, surgiu Judas da Galileia. Este arrastou consigo alguns homens como discípulo, porém ele também morreu e seus seguidores se espalharam. Portanto, a minha opinião é esta: deixem esses homens em paz. Se o que eles ensinam e fazem é puramente deles mesmos, isso logo será desfeito. Porém, se é de Deus, vocês não serão capazes de fazer ninguém parar. E não é bom que aconteça que vocês se encontrem a si mesmos lutando até contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel, chamou os apóstolos, mandou espancá-los e então disse a eles que nunca mais falassem do nome de Jesus. Finalmente, mandou que fossem embora. Os apóstolos deixaram a sala do conselho e sentiram alegria, porque haviam achado que eles eram dignos de sofrer ofensas por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias no templo, na cidade, continuavam a ensinar e pregar que Jesus é o Messias. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a minha vida através dessa mensagem, em nome de Jesus. Mas nós podemos aqui perceber que quando os apóstolos foram cheios do poder de Deus, até a sombra de Pedro curava as pessoas. Então isso é natural. Quando nós nos enchemos de Deus, quando nós nos levantamos na unção do Espírito, os milagres começam a acontecer. Hoje nós estamos no Brasil, hoje nós estamos vendo em toda a nação da terra, milhares, multidões de pessoas sendo curadas, muitos testemunhos. Talvez nós temos que tomar cuidado de nós não sermos como aqueles no antigo, na época de Jesus, e depois quando Jesus ressuscitou, na época do manifestar do poder de Deus, que muitas vezes nós não cremos. Às vezes nós estamos vendo pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, milagres acontecendo, e talvez nós estamos igual aos fariseus, igual aos sacerdotes. Às vezes estamos com inveja, às vezes estamos cegos, às vezes não queremos ver a realidade, mas a realidade é essa, que o mesmo Jesus que ressuscitou há quase 2000 anos atrás, ele continua vivo, conforme diz aqui na palavra dele, sentado num lugar de honra. Não é aquele Cristo que está crucificado, não. Ele passou por um momento pela crucificação. Não foi nem 6 horas que ele foi crucificado, mas ele se tornou a fonte de todas as bênçãos aqui na terra. E através dele, e através do nome dele, multidões estão sendo curadas. Que eu e você possamos aproveitar essa unção de Deus sobre a terra, através de Jesus, e sermos livres, libertos, sermos curados, e possamos realizar a obra do Senhor nessa terra, e pregar esse evangelho. Olha o que diz no 42, e todos os dias no templo e na cidade, continuavam a ensinar e a pregar que Jesus é o Messias. Divulga essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.